Muito bem, bem-vindos ao Ponto, mais um episódio. Hoje também muito bacana, estamos animados para esse nosso ponto de encontro, ponto de uma troca, né? Ponto de falar sobre mercado imobiliário, alto padrão, luxo, experiência e também sobre um ambiente super bacana. Nesse lugar que estamos, aqui no nosso estúdio do Ponto, também o estúdio Ressonare, né? Criado pelos meninos da AF, Andressa e Fábio. Casa Cor, Ribeirão Preto 2025. Aliás, visitem a mostra para conhecer esse ambiente e o ambiente do Maicon, que é nosso convidado de hoje. Que honra, né, Matheus? Que honra recebê-lo aqui, Maicon. Bom dia, um prazer obrigado. Estar nesse bate-papo. Eu que agradeço o convite de vocês. Vai ser um prazer essa conversa. Você é um arquiteto, né? A gente se conhece igual já não sei quanto tempo, a gente se encontrou no almoço através de um amigo em comum, né? Uns 3, né? Foi dezembro. Faz tudo isso já? Já. O tempo tá passando. E acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer para você, como foi que a arquitetura, né, chegou na tua vida? Como que você se descobriu aí arquiteto através da criatividade, através enfim, como que foi esse ponto de encontro aí para você? Então, tudo é um processo. Com o tempo de vida, a gente vê que tudo a gente precisa passar para entender o que a gente realmente gosta. Desde que eu era pequeno, eu gostava de brinquedos e de atividades que tinham relação com a arquitetura. Que legal. Só que eu não tinha capacidade de entender que a minha habilidade era essa. Tá. Então, começou com... Meu brinquedo favorito era Lego. Só que o Lego não chegava e montava o manual. Eu criava o meu Lego com as peças que vinham, montava, pegava um monte e criava o que eu queria criar. Gostava de desenhar casas, já com proporções corretas. Eu comprava as revistinhas em banca de jornal e tal. Tu mais devia gostar de ser então aquelas réguas, né? Exatamente, umas perspectivas. Eu gostava de fazer isso. E com que idade, Michael, isso já começou? Uns 10 anos, mais ou menos, eu já desenhava casa. Eu tinha uma pasta cheia de casa desenhada e tudo assim, mas eu desenhava as casas para mim, que era meu sonho ter uma casa desse jeito. Aí fazia um monte de casa, eu ia fazendo, agora eu quero assim. Meu jogo, quando eu comecei a evoluir, o jogo que eu gostava de jogar, The Sims. Só que é o seguinte, eu não gostava... O Matheus era Top Gear e Underground. Só que é o banco seguinte, imobiliário. Tá explicado. Eu não gostava de ficar brincando com essa relação pessoal das pessoas ali do The Sims, tá? Eu gostava de criar a casa. Então, que legal. Eu fazia uma jogada lá que eu colocava um código, que eu tinha dinheiro infinito e eu ficava criando sua casa. Que legal, cara. Era o que eu gostava de fazer. E aí, começaram as feiras de ciências da escola, né? Que a gente tinha que criar alguma coisa. E eu sempre fui muito bom com criar as coisas. Eu ganhei todas as feiras de ciências, todas. Eu tenho até hoje os certificados das feiras de ciências. Isso lá em Juiz de Fora? Em Juiz de Fora, O Maicon é de Juiz de Fora, pessoal. O Juiz de Fora é um cara que é mineiro, quase carioca. Torce pro Flamengo. É um pão de queijo com o biscoito Globo. Verdade. Mas inclusive o meu mercado era mais do Rio, né? Porque era mais perto para mim e como é um mercado muito maior, como você começa a fazer e começa a se alastrar, né? Legal. E aí, o seguinte, continuando a minha trajetória, eu não percebi que isso era o que eu deveria fazer, que era arquitetura, né? Eu não entendia isso. Porque também é até engraçado, nós conversamos com os meninos antes aqui no outro bate-papo, também arquitetos. Uhum. Chega nesse mesmo momento, né? Você meio que sabe o que você gosta, mas a idade, provavelmente perto dos 18. Exatamente. Você fica perdido, né? Influência da família, influência da sociedade e às vezes... Totalmente. E assim, como a minha família tinha uma empresa, meu pai tem uma empresa de varejo e tudo, na época, eu imaginei o quê? Meu pai já tem um caminho, já seguiu um caminho, então eu vou continuar esse caminho que, além de ser um legado da família, né? Que o legado não é apenas bem material, mas é a história da família, né? Então, já tem um caminho percorrido, vou continuar seguindo com ele. Então, eu fiz vestibular para
administração de empresa, aí passei na Universidade Federal de Juiz de Fora, só que eu não gostava. Eu realmente ia trabalhar porque eu tinha que trabalhar. Então eu trabalhava de dia, estudava de noite. Até que eu comecei a ver, eu tive alguns momentos no percurso que eu vi que eu gostava de arquitetura. Até tive a oportunidade de mudar o curso no meio do caminho, a chance de tentar mudar no meio do caminho. Usar os créditos. Você não chegou a pensar, Maicon, antes de entrar na administração? Não, eu fiz até veterinária, cara. Até fiz vestibular para a UFV e passei em veterinário na UFV. Só que eu falei, cara, eu vou ser veterinário, vou ter que abrir uma clínica veterinária, vou ter que... Ou seja, meu pai já tem um caminho aí, eu vou seguir, né? Ainda mais que é na minha cidade. Eu não vou ter que mudar, vou ter que morar sozinho, não sei o que, 18 anos. O que você vai querer? Você vai querer mais um lugar que tenha uma zona de conforto maior. Isso. Né? E eu não tinha alguém que me falasse, não, cara, faz o que você quer, porque assim, a vida é isso. Quando você ama uma coisa que você faz, igual eu amo o que eu faço, foi tudo mais rápido, sabe? O meu crescimento de vida, crescimento pessoal e tudo, foi exponencial, muito, muito maior em relação ao que eu tinha com o administrador de empresa, porque eu não gostava do que eu fazia. Então, a partir do momento que eu peguei o que eu gostava para fazer, tudo foi. Cara, assim, tudo impressionante. E eu não sei se vocês acreditam em Deus, eu imagino que sim. Com certeza. Mas, cara, parece que tudo é guiado, sabe? Energia, né? Energia. Você vê que as coisas acontecem, assim, que são meio que indicações. Fala, cara, é por aqui. Ô, Maicon, é engraçado, na nossa troca minha do Dedé no dia a dia, esse ponto tem vindo muito à tona para nós, né, Dedé? Assim, aconteceu agora com o Fábio e a Andresa. O Fábio trouxe que também começou uma faculdade, depois de 7 anos que ele conseguiu chegar na arquitetura, que era o que ele gostava, né? Uhum. E até no nosso primeiro podcast eu trouxe que quando a gente sabe quem a gente é e quando a gente implementa isso, a gente dá voz para quem a gente é para o mundo, as coisas começam a fluir, porque é essa marca que Deus quer que a gente deixe no mundo. Não, né? Então, essa identidade ela tem que ser fortalecida e tem que ser colocada para fora, né? Que legal. Não, absolutamente. Aí você fez faculdade de arquitetura lá? Fiz lá também. Lá. Só que é o seguinte, eu formei administração de empresas, aí no meio do caminho eu prestei vestibular para arquitetura durante a administração de empresas. Aí eu passei, eu acho que foi em terceiro lugar que eu passei. Só que é o seguinte, eu trabalhava de dia, já estudava de noite. Eu não podia deixar de trabalhar porque, eu já tinha uma filha. Ela que teve esses dias aqui? Isso. Que legal. E meio que me sentia muito mal. Assim, falei, cara, como é que eu vou só estudar? Eu não posso, né? Falei, não, deixa. Primeiro eu vou acabar essa. E aí, assim que acabou, eu fui, muitas pessoas me induziram, viram o meu potencial e tudo para arquitetura, porque eu já tinha contato com pessoas que estavam na área da arquitetura. E aí, falaram, cara, você tem que fazer tudo, vai lá. Porque quando você tem uma idade mais avançada, para você começar outra faculdade... Vem os boicotes, as limitações, você se fala, coloca... Cara, E no primeiro dia que eu fui, eu sentei na sala de aula, cheio de gente nova, recortando papel, cara. Eu falei, cara... Eu era o único que tava lá, todo social e tudo, que eu sempre andei desse jeito. Sentei e falei, cara, todo mundo assim... O que eu tô fazendo aqui? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, não, espera. Sabe que eu fiz hotelaria e turismo em São Paulo? E quando eu vim para Ribeirão, eu fiz essa troca por administração, né? Uhum. E aí eu já entrei na minha segunda turma e realmente uma moçada um pouco mais nova e dá essa... Só que é uma cobrança que nem existe pra gente, né? Cara, é o seu estudo, a sua busca, né? Na hora eu tive um impacto, falei, cara, voltar a fazer faculdade do início, cara, daqui a... Outro dia tu chegou de bermuda, regata e... Não. Fala, galera. Não, eu jamais mudo a minha postura, assim, a forma de andar, porque, inclusive, isso é uma coisa que sempre... Aliás, vamos falar sobre isso também. Sempre teve crítica, sempre. Mas porque você usa terno? Cara, eu gosto de usar terno, eu acho que transmite, não só, é a união do bom com o útil. Porque eu gosto de usar, eu acho chique, eu acho bonito, eu acho elegante,
e também transmite uma imagem de mais confiança, de mais elegância, tudo mais. Então é uma série de fatores que me fazem vestir do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Então, para você já começou o desafio ali, né? A gente vai falar sobre esse tema também, sobre esse mercado, o posicionamento, né? Mas ali já começou o desafio para você, né? Com certeza. E aí você falou, vamos embora, preciso me formar, gosto disso, e foi pegando o gosto pela arquitetura. Mas chegou o desafio também, Maicon, de isso é o que me ensinaram dentro da faculdade, e agora? Que acho que é isso que acontece também na área da arquitetura. Como que você se viu indo para um lado da arquitetura e a prática, sabe? A vida real. Então, eu dei sorte também, porque na época eu tinha uma sócia, ainda não, com 2 anos de faculdade eu não era formado, né? Lógico, com 2 anos de faculdade eu já comecei a trabalhar com arquitetura. Legal. Então, o meu ponto positivo sempre foi que eu nunca tive medo de pegar um projeto, nunca tive insegurança de pegar um projeto. Eu sabia que tinha muita coisa para aprender, mas falei, não, eu aprendo, eu me viro, vou fazer. Igual eu com, sei lá, 3 anos de faculdade, eu já estava projetando casa em Alphaville. Que massa. Lá do Rio de Janeiro? Juiz de Fora. Juiz de Fora. Até depois, logo depois, 1 ano depois, já estava projetando do Rio também. Lógico, tem um arquiteto dentro do escritório, um arquiteto que assina, então não tinha problema fazer. Então esse caminho para mim foi importante, porque quando eu saí formado, eu já estava muito experiente. Eu estava com muita experiência. Então, assim, eu já não tinha medo de nada, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. Lógico, a gente nunca para de aprender. Ainda mais na arquitetura, que envolve criatividade, né? Não, e a arquitetura é uma coisa assim, tão multifuncional, não é multifuncional, é multidisciplinar, né? Você tem que entender muito de muita coisa. Eu vou dar um exemplo sobre rocha. Tem gente que é especializada em rocha, que vende rocha. Eu tenho que entender de rocha. Você precisa entender do vendedor que vende rocha. Eu tenho que entender de marcenaria, eu tenho que entender de vidro, eu tenho que entender de estrutura. Por quê? Eu não só desenho a casa, eu compatibilizo a estrutura. Se o estrutural vier para mim e eu aprovar sem ver, você vai aprova qualquer coisa. Não, pode passar, como já aconteceu. Eu já projetei uma casa uma vez, a casa tinha uma porta, a princípio, de 3 metros e pouco. Só que no meio do caminho, e o resto da porta era falso, né, para parecer uma porta grande na fachada. A princípio, tudo certo, veio estrutural e tal. E depois o cliente veio e falou, eu quero colocar uma porta de 6 metros mesmo. Opa, pode comprar. Só que os 3 metros eram estrutura. Não, aí, escuta. Autorizei, falei para ele, para comprar a porta custava R$70 mil, sei lá, a porta. E aí ele... sentado na minha sala outro dia, eu pensei, sozinho, assim, do nada, parece que é uma voz que veio, e se tiver uma viga ali, para abrir para dentro, aí a porta não abre, né, passando uma viga na porta, porque seria meio que lógico, né, a estrutura da viga tá ali, impedir a porta de abrir para dentro depois, e tinha, só que ainda não estava construído, eu estava no primeiro pavimento e estava com o taipá todo pronto, a parte que você abriga a estrutura de concreto, estava tudo ali já pronto para concretar. Eu liguei pro engenheiro e falei, cara, eu preciso tirar essa viga. Aí ele falou, Michael, o engenheiro falou, só mais alguma não quer mais coisa? Nada? Você não quer tirar a laje também? E aí, estão mostrando como que a gente aprende na vida real. Sim. Porque isso a gente não aprende na faculdade. Boa. Ninguém fala pra gente, isso daqui é muito importante. Se o cliente pedir a porta de 6 metros quando é 3,5, vai ser 3,5. Não, assim, adestrar, porque é o seguinte, a faculdade de arquitetura em si, ela prepara muito academicamente que 90% das pessoas não vão ser acadêmicos. Sim. 90% vai para a prática e 90% vai para a rua construir casa para os outros. Então, como que não tem um processo muito rígido de aprendizagem para compatibilização estrutural? Não tem na faculdade.
Eu estou falando que não que talvez seja o não é ponto mais sensível, né? Entre entregar a arquitetura para a execução. Como né? que é essa compatibilização na prática aí, Maicon? A arquitetura, a demanda do cliente, ela vai até o limite da engenharia, você colocaria assim, para você trazer a sua visão, ou o que o cliente quer, ou você tem alguma... Ou é aí que começa as tretas de engenheiro e arquiteto? Na verdade... Essa é a origem de tudo, de repente. Vamos desvendar esse mistério. A sacada principal para um arquiteto é achar um engenheiro compatível com você, com a sua ideia, que compre suas ideias. Porque você precisa projetar algo diferente e o engenheiro precisa tomar aquilo e fazer. Mas não é só isso. É uma conversa que a gente tem desde o início da concepção do projeto. Eu vou chegar, eu vou projetar, mas antes de eu ver, lógico, eu sei o que dá para fazer, o que não dá. Não dá para fazer uma casa flutuando. Lógico, eu não vou fazer isso. Mas tem coisas que eu preciso da engenharia para saber, cara, isso é viável, vai ficar caro, dá para fazer. Então, no meio do caminho, eu falo, ó, gente, estou fazendo isso aqui. Nem orçamento os caras fizeram. Então, mas é uma conversa porque eles sabem que todos os meus projetos eu passo para eles, que eles são muito bons. Então, conversa, cara, dá para fazer isso? Dá. Maicon, eles pegam e analisam meu projeto. Dá para fazer, pode apresentar para o cliente assim. E aí eu já chego, né, com todo o pensamento de compatibilização, arquitetura e engenharia, já previamente conversado, né? Então não chega um projeto solto que vou pensar ainda se vai dar para fazer, né? E aí depois disso que vem, dá para fazer isso, do jeito que a gente conversou. Aí vem o projeto estrutural de fato para eu aprovar, não vai para o cliente. Esse eu aprovar, eu tenho que pegar as plantas deles, colocar sobre as minhas plantas para saber por quê. Às vezes eu coloquei um nicho num lugar e tem uma viga passando, tá me atrapalhando. Legal, não dá para cortar, né? Não dá para fazer isso. Então, posso remanejar? Não posso. O problema da porta, tem uma viga passando aqui, não posso. Tem uma janela aqui. Então, muitas vezes, com outros engenheiros antes, se for um engenheiro inexperiente, principalmente, porque nas partes principais de uma construção são os projetos. Claro. Eles são essenciais. A execução então, depois é o que está pronto já, né? É um manual que você vai criar para a pessoa seguir. Então não adianta se economizar aí. Se economizar aí, você vai jogar seu dinheiro fora. Porque é ali que está a economia. Se contratar as pessoas certas. Então, se for um engenheiro novo, um engenheiro recente no mercado, e a pessoa vai contratar por conta do custo dele, bom, aí já mora o perigo, né? Por quê? O cara vai colocar uma espessura de laje, às vezes que não precisa, vai colocar viga onde não precisa, vai encher a casa de viga, e às vezes recursos que a gente pode usar para baratear, não sabe usar. Então, e a gente está falando de dois itens caros, né? Ferragem e concreto, né? Ferragem e concreto. E nesse caminho eu aprendi o quê? Que essa parte é uma das partes principais para a parte arquitetônica, né? Essa conversa e esse entendimento antes de liberar as plantas é o que evita a maioria dos problemas. Massa. E hoje em dia minhas casas elas têm sempre algum artifício de engenharia muito diferente, que eu sempre gosto de fazer. Igual, por exemplo, grande parte das minhas casas tem viga protendida ou laje protendida. Por quê? Limpa a casa inteira, você não tem pilar no meio da casa atrapalhando. Sobe um pouquinho o custo? Vamos supor que suba 10% do custo de estrutural. No final da casa... O valor que é gerado aquilo, né? Você tem um vão enorme, uma amplitude enorme. Eu fiz uma casa que tem 32 metros de fachada sem pilar por dentro no vão. Que massa. Olha que lindo que não é isso. Sem nenhum pilar para atrapalhar. Então, quando que um engenheiro inexperiente vai comprar essa ideia? Entende? Então essa é uma das partes essenciais do nosso trabalho. Então, Mike, foi com essa disrupção, com esse olhar para a arquitetura de desafio, né? Que você foi migrando de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, indo para esse caminho de casas aí de alto padrão em condomínio. Como que foi chegar nesse lugar ali? Bom,
São vários fatores. Falar que foi só por mérito meu, não é verdade. A gente tem sorte também. Lógico que tem sorte. Eu já tinha conhecia muitas pessoas que tinham a possibilidade de construir esse tipo de arquitetura que eu queria projetar. Legal. Do seu networking ali da sua cidade. Porque eu estudei numa escola muito boa, meus amigos acabam que eram já desse meio. Legal. Então, aí eu já me conectei dessa forma. Então, se você faz um bom trabalho e tudo, eu tive a sorte também de encontrar amigos que confiaram no meu trabalho sem eu ter experiência. Sabe, o Michael nunca fez uma casa desse porte, mas eu vou confiar nele e vou fazer. Isso é um ponto muito bacana, a gente observa nos nossos negócios, tanto na construtora, principalmente na imobiliária, eu como líder comercial ali dos corretores, talvez seja sempre o primeiro ponto de partida dos corretores. Família e amigos. Às vezes aquele seu amigo que você estudou com ele na quinta série, depois de 20 anos ele se torna um cliente, né? Então, acho que é uma construção de vida, porque o nosso negócio é sobre relacionamento. Então, acho que é um ponto importante a gente colocar que a partida vem ali, né? Às vezes dos amigos e da família, né? Com certeza. E isso é uma coisa que às vezes no escritório a gente já teve bastante gente trabalhando comigo. E muitas vezes as meninas até falavam que a maioria que trabalha comigo é menina. Os dois que trabalham comigo, os que são homens, são à distância. Falava, pô, Michael, hoje o Michael não vai trabalhar, hoje o Michael vai no evento. Falava, opa, boa. Vocês não entenderam? Esse é o meu trabalho. Meu trabalho tá aí. Conectar. Se eu não trouxer projeto pra gente, a gente vai projetar o quê? Então, um grande erro dos arquitetos para mim hoje em dia, assim, é em massa. É achar que arquiteto, eu sou artista. Você não é artista, cara. Você é vendedor. Boa. Se for artista, projeta pra você. Aliás, pra mim existe uma profissão no mundo, é venda, né? Você tem que ser vendedor do seu trabalho. E o que eu digo, esse meu percurso que eu conversei com vocês desde o início, eu passar pela administração, passar pelo varejo com meu pai, trabalhar de comprar e vender, você criou não foi à toa. Para poder chegar em venda. Né? Exatamente. Porque aí chegou na hora de fazer o que eu gosto, o que eu amo, eu não só sabia fazer o que eu gosto, mas eu também sabia vender o que eu gosto. As habilidades por trás, né? Eu sabia como que eu tinha que passar para a pessoa que ela podia confiar em mim que eu ia fazer. E como que eu chegava naquelas pessoas. Então, lógico, não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Nem sempre tá cheio de cliente, mas se você está sempre trabalhando com constância e estratégia para isso, não tem como dar errado. Inclusive, um ponto nesse sentido, aproveitar para pedir desculpas aí para as nossas esposas, né, que acham que a gente sempre fica tomando café, saindo para eventos. Tá aí o Michael aí trazendo, comprovando que aquele almoço que vai de segunda a sexta-feira é a trabalho. Inclusive, nós nos conhecemos no almoço. Isso que eu ia falar agora. Tá vendo, esposa? Não é que a gente não está trabalhando. Olha a cascata de eventos que segue. Boa. Eu vim para Ribeirão Preto. Aliás, por quê? Eu vou falar. Vamos lá, aqui a gente não esconde nada, viu? Aqui é o fato venérico. Como é que é o que falava lá, o do Praça Nossa lá? Não lembro esse do Praça Nossa. Não é verídico, é venérico isso aqui. Olha o caminho, eu vou voltar no caminho para mostrar como que eu cheguei até aqui, mas olha o caminho, como eu cheguei até a Casa Cor. Pensa. Eu cheguei aqui e fui do nada, falei, eu preciso conhecer as pessoas, preciso me conectar com as pessoas. Então, vou aonde eu já conheço. Vou nas lojas que eu já atendo no Rio e São Paulo. Comecei, fui na Florência, fui não sei o quê, aí depois fui na Líder. Nosso grande amigo Thiago. Exatamente. Tá aí uma pessoa que é, cara, nota 10. Thiago, abraço pra você, você é um cara pai do Pedroca agora. Eu passei lá e entrei na loja só para conhecer o pessoal e tudo, porque é o seguinte, a gente tem tipos de projeto diferente, então alguns projetos vão caber produtos de tal lugar, alguns projetos de outro lugar, então eu tenho que fazer uma rede aqui para levar os clientes para ver, para verem os tipos de produto que vão caber no orçamento gosto. E tudo, no tipo de projeto e tudo, né? Cheguei lá, me apresentei, falei o que eu queria fazer e tudo, de onde que eu era,
E aí eles viram no Instagram, gostaram muito, e aí foram chamar o Thiago, que o Thiago é o proprietário da Líder, né? E o Thiago foi muito gente boa, cara, muito gente boa. Eu digo quando que o Thiago não é gente boa, né? Falou, cara, beleza, vamos comer, vou te apresentar para as pessoas aqui, você acabou de chegar, não sei o que, blá blá blá. Falei, tá bom. Esse dia foi muito engraçado. Tá foi bom. no mesmo dia? Não foi. Mas eu falei, pô, cara, gente boa, cara, gente boa. Mas eu imaginei, ele foi só receptivo, né? Nunca vi uma pessoa dar tanta linha assim, né? E aí ele foi realmente me chamou, ó, vou reunir uns amigos meus aqui e a gente vai só pra você conhecer todo mundo da nossa área, da nossa idade, que gosta de crescer. Detalhe, o Thiago tinha marcado almoço só comigo e com o Wendel. Foi umas 30 pessoas. A gente falou, vamos lá, almoçar com o Thiago, conversar com o Thiago e tal. Uma mesa para 3 pessoas. Eles me chamaram, eu falei assim, acho que hoje eu tô meio cansado, não vou não. Eles falaram, não, é só nós 4 ali, vamos lá. Começou a chegar 38 pessoas, ele marcou um evento, não falou. Praticamente um evento, foi assim, foi uma mesa enorme. Mas naquele dia eu fiz uma amizade super bacana com o Wagner da Porto Belo. Pois é, eu também. Foi no aniversário da filha dele. E todo mundo meio que na mesma sintonia. Ele de fato uniu pessoas que têm a mesma idade, ou a mesma gana de marcar um outro vencer, almoço, de crescer, de trabalhar, sem essa dispersão de querer sair, de querer zoada. Todo mundo na mesma sintonia. Eu falei, cara, legal isso, né? E aí, nesse meio aí, conheci você, conheci todo mundo, né? Essa é a nossa turma aqui que a gente se conheceu. E aí um dia, eu chamei o Wendel, a gente saiu pra tomar um vinho, ele e a Bárbara. Aí o Wendel virou pra mim e falou, cara, você tá em Ribeirão agora, pra você começar a aparecer mais aqui, por que você não entra na Casa Cor? Nunca passou pela minha cabeça estar na Casa Cor. Cara, isso aí não é pra mim, eu vou trabalhar aqui em paz, não vou chegar aí. Casa Cor, né? Não vou fazer isso. E aí, legal, depois eu vejo isso, mas eu não ia ver de fato. Aí ele passou o teu contato. Aí ele veio e falou com a Gabi, e a Gabi me ligou. Gabi, passou o contato pra você, Gabi? Esquece, venda ou venda, não tem. E aí, cara, o percurso foi, aí fui conhecendo mais pessoas, conheci a Lelinha Gentil e tudo, que me apresentou outras pessoas. E aí o pessoal da Casa Cor me chamou, sentei, conversou, e eles fizeram um valor X pra mim. Só que, como eu tinha mudado agora e tudo, eu falei, cara, eu não vou investir, não tô podendo investir. Eu mudei de cidade, eu tenho essa quebra de distância com o cliente. Tem cliente que não vai gostar de eu estar tão longe dele. E eu tenho que fazer o mercado aqui. Então esse gap aí eu tenho que tomar muito cuidado. Claro. Tem que ser muito cuidadoso. E eu falei, cara, vamos ver se tem alguém que topa entrar comigo, né? Foi então que a Lelinha falou, cara, pergunta pra Andressa, porque ela tem interesse nessas coisas, porque a loja dela é legal e tudo, que é a Cia Luz. E aí eu conversei com a Andressa, cara, quando que uma pessoa que nunca te viu na vida vai falar, não, vamos fazer junto? E aí eu entrei na Casa Cor. Que legal. E você vê, foi o que eu falei com vocês lá no início. Como tudo é guiado. É impressionante, cara. É impressionante. E aqui dentro, todo mundo, todas as pessoas compraram a minha ideia. Todos os fornecedores compraram a minha ideia. E quando não tinha uma ideia, quando tem uma barreira, igual por exemplo, eu tive uma barreira, eu projetei uma outra mesa para o meu espaço. A primeira mesa era toda de metal. Tá. Só que o custo dela foi muito elevado. Eu falei, cara, não vou fazer essa mesa, porque assim, eu não sei como que é um retorno de Casa Cor para sair gastando dinheiro assim. Vou projetar uma outra mesa e vou ver se uma empresa de mármore, a empresa de mármore que já estava financiando com mármore, já estava patrocinando com mármore, se ela compra a ideia. Aí eu desenhei uma mesa orgânica paramétrica, que é a primeira do Brasil feita em mármore, seria a primeira feita em mármore. Linda demais. E aí, na hora que eu apresentei o projeto para o diretor de expansão, ele estava doido com alguma coisa para eles soltarem na empresa. E aí eles compraram a ideia. Que legal.
Ou seja, você vê que meu caminho foi todo vem sendo conectado. Aberto. Os planos de Deus vem trazendo até É. aqui. Maicon, bora falar do seu espaço um pouquinho, né? Acho que agora conectado com isso. O conceito que você traz eu achei super bacana de reconexão, né, com a natureza. Deus é a natureza, né? Deus é o ser, o estar, né? Você trouxe alguns elementos a partir, acho que da pedra, né? Da extração mineral, né? Inclusive o ambiente, acho que por essa natureza, né, te tira de toda a atmosfera. Da atmosfera, exato. A hora que você entra naquele ambiente, você entra em outro lugar, a adrenalina baixa, você começa... Qual que foi a inspiração? Qual a mensagem ali, o manifesto? Então, eu parto de um pressuposto, todo mundo tem seus guias, né? As pessoas que te inspiram e tudo. Eu tenho alguns que me inspiram, uma lista de pessoas, né? Acho que são 5, mais ou menos. Se você quiser citar, fica à vontade. Norman Foster, Renzo Piano, Calatrava, Zaha Hadid e Oscar Niemeyer são os maiores. A quarta, a Zaha? Zaha Hadid. Os meninos falaram também sobre ela. Eu gosto muito disso, gosto muito desse. Mas antes de gostar do projeto deles, a mente deles é incrível, cara. Por quê, Não é né? só olhar o projeto deles. Escuta o que eles falam. Quem tá fazendo arquitetura, pare e procura entrevista com essas pessoas. Não olhar só o projeto, olhar o porquê. Olhar o porquê do projeto. O conceito, né? A finalidade não é a estética. A finalidade não é a estética. Meu principal guia é o Norman Foster. Legal. Quando você para escutar o que ele fala... Você que está estudando arquitetura aí, anota esses 5 nomes aí que... Essa dica... Quando você para escutar o que ele fala, você entende que a arquitetura é feita para as pessoas. Não é feita para estética, não é feito para ser bonito. Bonito. Tem uma frase, função. Maicon, que eu não vou lembrar de quem é. Você provavelmente pode saber, de um arquiteto que faleceu, acho que ano passado ou retrasado, que ele falava uma frase sobre arquitetura que ela é feita para sentir ou algo assim. Que é meio que nessa linha, que não é para estética, mas ela é feita para ser vivida. Eu não lembro dessa frase específica. E conecta com a questão da sua forma de se posicionar. Você colocou como a vestimenta tem que ser bom e útil. Um pouco disso, né? Então o espaço foi para você buscar transmitir isso. Então, voltando na teoria do que ele me fez abrir a mente. Então, e teve um professor também meu na faculdade que ele relatou a descrição dele de um projeto. Eu comecei a gostar muito de arquitetura por causa da forma que ele descrevia os projetos. Que legal. Porque a descrição do projeto chega aqui. Se for uma pessoa normal, um arquiteto... Sem profundidade. Sem profundidade. Vai chegar ou alguém que vai vender o espaço. Vamos pegar uma pessoa que vai vender o espaço. Vai chegar, isso aqui tem 22 metros quadrados, foi pintado com tal coisa, essa parede é feita de MDF X, tem curva tal. Ele descreveu o ambiente esteticamente, fisicamente como ele está. Mas não a sensação. Não a sensação que ele está aqui. Não que percepção. A percepção. Então, eu lembro até hoje... sobre esse arquiteto aqui. A arquitetura tem que despertar os sentidos, ela tem que se inspirar. Então, ela tem que fazer você sentir alguma coisa. Então, o que eu tinha que fazer ali, ainda mais que é um espaço que eu tenha liberdade criativa para fazer o que eu quero. Não é o cliente que está pedindo alguma coisa. Tá pedindo alguma coisa. Eu não posso contrariar a vida porque eu tenho um limiar aí também, porque eu não vou morar na casa. Quem vai morar vão ser os clientes. Então eu tenho que fazer um projeto para eles. Não adianta eu impor uma teoria ali dentro que não vai casar. Mas tudo, quando tem uma história por trás, é muito mais forte, é muito mais tenaz. Então eu criei uma atmosfera que eu tinha que resgatar as pessoas para o presente. Primeiro era a crítica à hiperconexão, né? Que a gente está o tempo inteiro no celular. E eu não estou dizendo pelas pessoas, estou dizendo por mim. É viciante, eu sou viciado nisso. Eu sou literalmente viciado. Isso me faz mal. Então, isso é uma crítica a mim mesmo, ao meu modo de vida atual. Foi uma pintura para o próprio artista.
Usando o Van Gogh. Então, quando eu entro num ambiente e me sinto dessa maneira, que às vezes eu nem sei descrever, você atingiu o seu objetivo. Sim. E isso não foi... Quando eu vi que eu consegui atingir o que eu queria, foi que o relato não foi só de uma ou duas pessoas. Todo mundo falava exatamente a mesma frase. Eu entrava num lugar e parecia que eu estava em outro mundo. É isso. Essa acho que é a beleza da... Me veio o Disney, né, na cabeça agora, foi o primeiro... acho que a magia da arquitetura que há é te transforma para um outro lugar. Você criar uma atmosfera de... Um espetáculo, hoje é um teatro, é uma arquitetura, né? Uma Inclusive, peça. Na parte do banheiro, né, tem a água ali corrente, aquilo é... E isso... Esse episódio eu não vou falar sobre o azulejo branquinho, tá? Combinado. Mas é branco o espaço. Então, essa crítica aí por conectividade com as obras do Beto Gatti. Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha. A arquitetura não é para ser vista, é para ser vivida. Vivida? Sentida, vivida. Paulo Mendes da Rocha é ícone mesmo da arquitetura. Cara. Aí, ó. Então, a ideia da gruta, né, que grota em italiano, né, era resgatar as pessoas para o presente para um momento sensorial, para resgatar a lembrança de memórias afetivas, né? Então, quem nunca foi passear com a família em algum lugar, algum parque que tinha uma gruta, ou que o tinha próprio Parque Raia, você foi lá, né? Foi. No meio da cidade tem uma cascata lá e você fala, cara, já mudou. Mudou o clima, né? E você vê, agora eu me perdi. Sobre você ir para um ambiente, né? E com a família passear, e você se vê... Aí, o exemplo, no meu caso, do banho de bica lá, na casa da minha tia-avó, que era numa roça, tinha uma bica lá que era feita de cano PVC largo, cheio de barro, e uma tábua no meio, para você conseguir passar por cima da água e tomar um banho de bica. Cara, eu achava isso muito legal, muito legal mesmo. E não é só eu que passei por isso, eu acho que todo mundo passou algum momento da vida por isso. Talvez é essa sensação de resgate ali da infância, exatamente, às vezes, que aquela água traz, aquela água corrente traz quando entra no ambiente. E olha o que eu pretendia atingir. Memória afetiva, sensações, que é cheiro, que um cheiro de frescor que eu coloquei de terra molhada, de chuva. O som, que eu coloquei um som numa caixa invisível de chuva e trovão, para criar aquela sensação de proteção primitiva que a gente sente. A gente está dentro de casa. Que vai para a gruta, né? Exatamente. Você já sentiu? Quando você está dentro de casa, começa a chover muito, você se sente bem? Então, essa sensação é isso. Você pega a coberta, né? Então, e ainda a sensação de toque, de você tocar na parede, de você abrir e ter uma relação mais afetiva com a água, que é lembrar de uma bica d'água, você lavar a mão numa bica d'água, essa sensação. Então, isso é um resgate para a gente está asfixiando a nossa mente mesmo com o mundo digital. A gente está esquecendo bytes, né? A gente está esquecendo de realmente viver a vida real. Mesmo quando a gente está vivendo a vida real, a gente pensa em postar ela, porque a gente só pensa em mostrar a nossa vida. E não viver aquele momento. A gente tem falado muito sobre isso. Eu desativei um período um Instagram profissional para até readequá-lo e tenho usado muito pouco o meu Instagram pessoal. Consumido muito pouco. Acho que se deu até pelo fato de ser pai recente, tem que estar ali, né? Porque a vida do teu filho, ele vai crescendo, cada semana muda, não tem como... E realmente você se conecta primeiro muito mais com você, né? Com questões simples, né? Desde... às vezes você lava a mão no automático, você não sente que é água, a água é vida. Exatamente. Né? Então, você não se olha no espelho, você se vê, mas não se olha, né? Então... Ontem eu vi na palestra do Augusto Cury. Sim. E ele virou e falou uma coisa assim, genial, cara, genial. Ele falou da gente viver os nossos pequenos momentos como se fossem coisas importantíssimas. Eu não sei muito bem como ele falou. Vai comer um PF, um ovo com bife, é o melhor bife do mundo. Não, você vai... Um exemplo, você está na sua casa, você não vai fazer nada. Amanhã tem um grande evento e você esquece do seu dia porque amanhã tem alguma coisa. Cara,
Vai lá fazer sua comida, curte você fazendo sua comida, você cortando, vamos cozinhar um negócio diferente. Sim. Vive aquilo e esquece o seu lado. Você sabe que o filho de novo me trouxe isso, né? Porque o filho você não tem escolha. Você precisa estar ali cuidando. Então você é obrigado a brincar. E é incrível, porque realmente tem o amanhã, tem a gravação no outro dia de um podcast, mas naquele momento é aquilo, né? Acho que a beleza de um filho pra gente, né? E nesse mundo tão maluco, né? É realmente ficar presente, né? Isso te traz para o presente, com certeza. E Michael, posicionamento, acho que é uma palavra bacana aí que você traz, né? E acho que na tua postura profissional, aí usando no meu ponto de vista o lado bacana de uma mídia, né? Que é se posicionar, vender um trabalho, vender uma postura. Como que você vê para esse mercado de alto padrão, de alto luxo, a vestimenta, mas não só a vestimenta, acho que a linguagem, uma série de fatores. O falar, a postura, e como isso te levou para alguns lugares, como por exemplo fazer projeto para artistas, né? Jogadores de futebol, cantor, enfim. Como você vê, até como dica aí para esse profissional que muitas vezes coloca a culpa em tudo, né? E é um baita profissional, tem um baita talento, uma baita capacidade, mas esquece desse lado de vender o seu trabalho, de se posicionar. Foi exatamente o que eu falei naquela hora, que o arquiteto se sentir o artista, cara. Esquece o ego. A gente tem que esquecer o ego, a gente tem que vender. Então, o que eu faço é trabalhar o tempo inteiro pensando em como que eu vou fazer para vender. Agora, tem coisas que são naturais minhas, que eu sempre gostei de me vestir bem e tudo, mas isso faz muita diferença. É uma diferença absurda na forma que as pessoas te tratam. Eu não sei quem que falou isso, mas essa é uma frase que para mim, eu acho que é totalmente verdade. Você não se veste para ser visto, mas para ser ouvido. Então, as pessoas, às vezes soa meio estranho falar isso, mas as pessoas reagem à sua imagem. É que são cálculos mentais inconscientes ali. Exatamente. Elas reagem à sua imagem. Então, suponhamos que eu possa ser extremamente talentoso, mas eu chegue de chinelo e short para atender o cliente. Cara, não vai vender. Isso mostra uma força para você vender sua com o seu cliente. Uma falta de interesse e profissionalismo com ele, não com você. Não só dos casos com você, mas dos casos com ele. Sim. Então, não é só a forma de vestir, lógico. A forma de se comportar, a forma de gesticular, a complexidade da sua fala, a adaptabilidade dela. Por quê? Não adianta eu conversar com o cliente que ele não tem uma linguagem tão complexa, ele não vai entender. Como se eu tivesse falando num congresso, entende? Não adianta, eu tenho que adaptar a minha fala. Essa capacidade de adaptação de fala, de conexão com a pessoa é muito importante também. Você não pode... O foco está na mensagem, né? E Exatamente. não na forma de ser falado, né? Então, se você vê que a pessoa tem uma certa diferença de comunicação com a sua, deve se adaptar naquele momento para entender o mais rápido possível. Que legal. Que aquela comunicação tem que ser um pouco diferente. Então, a comunicação, a forma com que você gesticula, a forma com que você conduz o cliente, a forma com que se conduz as pessoas, até a forma com que você trata as outras pessoas na frente daquele cliente. Boa. Então, o mais importante, né? Exatamente. Por quê? Quantas vezes eu já vi a pessoa entrar, ser muito educada com todo mundo, mas... Fechou a porta. Não, passa alguém da limpeza, alguém que está da copa, alguma coisa, é como se fosse um robô ali, que a pessoa nem cumprimenta. Então, essa falta de respeito com o próximo também, isso é uma comunicação ruim para mim, na minha opinião. Então, você tem que ser uma pessoa educada em todos os pontos. Então, não é só sobre vestir, sobre o visual, é sobre a postura como um todo, né? Afinal de contas... Tudo comunica, né? Tudo comunica. Como você se veste... A elegância não está na minha roupa. A elegância está na forma com que eu me comporto, com que eu escolho as minhas coisas. A minha forma de agir, minha forma de me vestir.
eu posso muito bem usar eu não preciso usar um terno de 30 mil da Zegna, por exemplo. Eu posso muito bem ir lá na Zara, comprar uma roupa de uma forma elegante, saber escolher. Legal. Saber conversar com as pessoas, saber a forma de abordar as pessoas, de gesticular, de olhar nos olhos das pessoas. Assim, isso é muito importante. Esse treinamento é muito importante. E eu não aprendi isso sozinho, eu aprendi com a vida. E é lógico, fui buscando cursos que eu fiz justamente voltados para atender esse tipo de público. Legal, Maicon, você trazer isso. A gente conversou esses dias, né, sobre alguns cursos que você fez. Se você pudesse trazer alguns desses diferenciais de atendimento, de acabamento, o que você realmente considera, né, que seja o alto padrão, o alto luxo. A gente conversou sobre os acabamentos que imitam o natural, né? Traz isso um pouco para nós, por favor. Bom, uma coisa é o nosso posicionamento de como a gente entrega, que a gente tem que, primeiro, formar uma identidade visual para atender esse público. Claro. A outra é a entrega, né? A outra é a entrega, são duas coisas diferentes. Essa identidade visual parte desde o tipo de fotografia, dos lugares onde você vai estar, de como você vai estar, com quem você vai estar. Você está apto a receber esse público. Depois que você recebeu, você tem que entender como que você tem que apresentar e entregar. Perfeito. São duas coisas diferentes. Eu posso apresentar muito bem apresentado e entregar errado. Por quê? Eu posso chegar e apresentar. Posso fazer uma casa de 5 milhões que não é uma casa de luxo. Vai ser uma casa de alto padrão? Vai. É uma casa cara, uma casa às vezes com uma planta legal e tudo. Mas mesmo assim pode não ser uma casa de luxo. Sim. Por conta de alguns fatores que vão contribuir para que ela não seja desse porte, né? Então, partindo desse pressuposto que eu tenho dois tipos de projeto, vamos supor que eu apresente um projeto de alto padrão, não de luxo, para um cliente muito bem apresentado, falando que é de luxo, uma imagem muito bem feita, um 3D muito bem feito, assim, um vídeo, planta, uma apresentação que encanta. Levo para apresentar numa sala de apresentação com TV grande, com sistema de som. A pessoa sai de lá assim, querendo a casa para ontem. Só que dentro do projeto, ela não sabe o que tem. Se eu coloquei um porcelanato imitando um mármore, ela não sabe, porque ela ainda não entende. E não é função dela entender, é a função do arquiteto entender. Então, muitos arquitetos não sabem porque não estudaram a fundo o que de fato tem que ser aplicado. Então, a gente tem vários elementos que diferem uma casa da outra, um tipo de projeto do outro. Exemplo foi o que a gente falou, da utilização dos materiais. A utilização dos materiais é essencial. Eu não posso chegar numa casa que eu quero que ela seja de luxo e coloco lá um teto vinílico, imitando madeira. Não posso fazer isso. Então, se eu não quero nada imitando, eu não preciso fazer o teto todo de madeira. Faz isso. Que vai ficar uma fortuna. De fato. Vamos equacionar de uma forma com que aquele projeto caiba nas diretrizes de um projeto de luxo. Como que eu faço isso? Vou fazer alguma parte de madeira? Faço uma parte menor de madeira. Tá. Com revestimento em madeira mesmo, maciça. Faço o teto de gesso, que não é prejuízo pro projeto, não prejudica o valor do projeto, mas eu coloquei uma parede desse jeito. Ao invés de eu encher o chão de mármore, que poderia ser um projeto de altíssimo luxo, se pode usar, a gente vai usar. Se a gente tem esse orçamento, mas eu nunca vi um cliente até hoje que não tenha limite de orçamento, e principalmente os que têm mais condição financeira, os que têm mais condição financeira do mercado, são os que mais se preocupam em não perder o dinheiro. Então, tá aí uma lição já, né? Essa lição é importante. Então, uma lição. Principalmente nós, na nossa imobiliária, né? A gente, na troca com os corretores, a gente observa muito isso, né? Os clientes que a gente tem de mais alto padrão dentro da nossa imobiliária, eles sempre trazem essa questão da melhor compra também. Então, acho que é importante para a identificação aí também, né? E como que eu atendo esse público, então? O mais rigoroso e o que tem mais capacidade financeira. O que eu vou fazer? Eu tenho que equacionar, não tem jeito. Então, ao invés de eu encher o chão de mármore,
eu vou pegar e vou colocar um porcelanato bom, que tenha uma referência muito boa, uma empresa que seja boa. E vou fazer, por exemplo, uma ilha que esteja na área comum, conectada com a sala e tudo, uma ilha principal. Vou lá, coloco um Breccia Capraia, que é um mármore extremamente nobre, muito chique. Vai ficar caro? Vai. Mas é só uma ilha. Não vai ser o chão inteiro da casa. E vai destacar. Vai destacar. Exatamente isso. Isso vai criar um olhar para aquele objeto, para aquela peça. Então, na hora que você chegar, a única coisa que você vai ver, o chão você vai esquecer. Você vai ver aquela peça. E é exatamente essa estratégia que a gente usa para mobiliário também. Eu não tenho como chegar e encher uma casa de Jader Almeida. Fica uma fortuna. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar peças boas, de marcas boas, de qualidade, mas peças pontuais, peças chaves. Pode ser Jader Almeida, Artefato, e várias outras, BB Itália, vamos trazer de fora, não tem problema. Mas vai ser, vamos supor, uma poltrona principal, que a gente vai deixá-la distante, porque essa distância que a gente cria de apreciação é justamente a ideia de uma galeria de arte. De um objeto de decoração. Exatamente. Você coloca ele mais distante, abriu a porta. Ele tem que estar num ponto que você tenha espaço para apreciar ele, iluminou ele, aquilo dali já enobrece a sua casa inteira. Aquele ambiente inteiro ali, acabou. As outras peças, elas vão equilibrar o custo. Então, é tudo uma balança muito complexa que a gente tem que equilibrar. Eu não faço a casa só o interior, eu faço desde a fundação, que não vai ser vista, que não vai ser vista, bom dinheiro, até lá em cima, até a coberta que vai em cima, até a roupa de cama. Legal. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, não adianta eu querer colocar tudo do bom e do melhor, que é o orçamento, né? Inviável para qualquer pessoa. E não é só inviável, é desnecessário. Sim. Desnecessário. Você não precisa disso. Então, isso também pode ter vários erros nesse percurso se a pessoa não entende. Por exemplo, entendi a tática. Então, eu tenho que fazer uma casa com mobiliários legais e colocar uma peça do Jader Almeida. Tá, beleza. Exemplo, estou citando o Jader Almeida como uma referência que a gente tem aqui em Ribeirão. E no Brasil também, ele é uma referência mundial, na verdade. Aí o cara vai e coloca uma mesa de centro do Jader Almeida, ou uma mesinha de canto, que não seja uma peça tão valorizada assim. Ainda assim, ele errou no projeto. Que não destacou. Não destacou. Não é uma peça... Eu posso colocar uma mesa de centro e uma poltrona, uma coisa assim. Legal, compôs. Consegui encaixar no orçamento? Beleza, tá ótimo. Ou seja, há uma complexidade nessa construção, né, Michael? Muito complexo. Assim, é muito além do que as pessoas imaginam. Sim. É só um desenho. Não é só um desenho. Sim. Não é só um desenho. Bacana. Michael, o papo tá muito bom. Acho que a gente vai ter outros papos, que é um assunto complexo. É muito bacana a gente ter essa troca e expandindo o nosso nível de consciência também, né? Para a gente fechar esse papo de hoje, como está a tua expectativa para esses, acho que 20 e tantos dias finais da Casa Cor, né? E a tua expansão também para Ribeirão Preto e região, hoje você estando aí naturalmente em Juiz de Fora, Rio de Janeiro, fora do país com alguns projetos também, e aqui, né, o que você vislumbra desse mercado, um recado para esse cliente também da nossa região? Bom, eu continuo atendendo o mercado do Rio, São Paulo e região. O que está no entorno deles, igual Angra, eu atendo Angra, Volta Legal. Redonda. Aqui eu estou atendendo Bauru, São Paulo mesmo, Alphaville. Eu continuo atendendo, viajando para atender e tudo. Mas aqui, o que eu vejo de Ribeirão é que tem um potencial muito grande mesmo para o cliente, que ele tem condição de ter uma coisa muito boa, de verdade. Mas eu vejo que o acesso a esse tipo de informação que eu estou falando para vocês agora, acesso ao diferente, ainda é meio restrito. Uhum. Então eu tenho um funil muito bom aí. Legal. Que eu posso pegar esse público e meio que ensinar. Vem um cliente, já aconteceu isso. Meu primeiro cliente aqui foi dessa forma.
Ele é um cliente com potencial muito grande, ele é da pecuária. Legal. E ele está investindo em Ribeirão, um apartamento atrás do outro. Só que ele estava acostumado a fazer com a marcenaria dele, fazer com a marmoraria dele, comprar nas lojas de imóveis que ele já conhece, uma loja de imóvel com custo razoável. Assim. O que eu fiz? Fui apresentando o que significa o que eu estou mostrando para ele, o que eu projetei para ele. E aí você expande a mente da pessoa. E ela não volta atrás. Um livro que eu li que assim, o impressionante. Não retrocede. O Paladar não retrocede. O Paladar não retrocede. Não volta. É o hábito também, né? Quando a pessoa vê o que significa aquilo, se ela tem condição de ter, ela só vai querer saber como que paga. Principalmente quando ela entende o porquê, né? Exatamente. Que bacana. E é igual o exemplo do meu ambiente na Casa Cor. Quando você entende a história por trás do ambiente, aquilo lá se justifica tanto que fica muito mais rico. Que legal. Entende? Então eu acho que a perspectiva para cá é tem uma muito boa boa. Perspectiva. Bora. E esse é o ponto, né, do nosso canal, né, Mike? Obrigado. Trazer troca, né? Trazer informação, né, Matheus? Trazer discussão a respeito de temas, do status quo, né? E por que não pensar diferente, fazer diferente, né? Como que o pessoal te encontra? No Instagram lá, maicontiesca.arc. Tá. E tem meu contato, né? Deve aparecer aí nos créditos aí. Coloca os contatos nos créditos. Maicon, né? E Tiesca, CESCA, né? Isso. Ponto ARC, ARQ. Isso. Que bacana, Maicon. Sucesso aí, né? Na parte final da mostra. Um prazer, Maicon, estar com você nessa mesa. Aprendemos muito e acredito que contribuímos de alguma maneira também, né, Dedé? Com certeza. Vamos mantendo essa troca aí. Pessoal, muito obrigado. Foi mais um episódio hoje trazendo aí vivência de arquitetura, de posicionamento, de história de vida, né? E também perspectiva de mercado futuro. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Ponto, junto com o meu parceiro hoje, Matheus Machado aqui. E bora para uma próxima troca. Vocês já sabem, estou aprendendo a fazer isso. Eu acho que é para cá o aviãozinho. Curta, compartilhe, envia para aquele seu amigo que faz sempre tudo igual, coloca coisa que imita coisa em todos os ambientes, que não nada com nada. Escute o que o Maicon falou, compartilhe e até um próximo encontro. Sobe a vinheta, tipo o jornal, sabe, vai acabando e agora isso. Créditos, encerramento e vambora.